apresentação. Estamos começando nossa primeira videoconferência da disciplina de Políticas Públicas do curso de especialização em Gestão Pública pela Universidade Aberta do Brasil, em convênio com a URGS. Eu recebi algumas questões de vocês, recebi mais de 50 questões, o que é um número muito expressivo, muito bom. Eu acho que vocês conseguiram aí fazer perguntas muito pertinentes e eu vou tentar hoje, então, trabalhar um pouco nessas questões. A minha proposta para vocês é que a gente faça a primeira parte da conferência sobre o texto do Milton, né? Em seguida, a gente faça o texto do Covici e, em seguida, a gente fale de assuntos gerais, certo? Como fórum, atividade, essas coisas. Bom? Então, o que me chama a atenção no texto do Mintzberg é que vocês estão muito apegados à questão dos modelos, né? Os modelos, eles chamaram muito a atenção de vocês e isso me causa um pouco de estranhamento, porque isso não é o central do texto, né? Então, eu quero falar um pouco, então, sobre a questão dos modelos, mas antes dos modelos eu vou tratar de assuntos mais de fundo. Quando a gente começa a ler um texto, a gente tem que se perguntar sobre o argumento do texto, né? O que o texto traz para a gente? Qual é a ideia central que aquele texto quer passar? E o texto do Mintzberg, junto com o texto do Berkovici, eles trazem uma mensagem muito clara, que é sobre a relação da política com a administração. Quando a gente fala de políticas públicas, muitas vezes vocês pensam em termos de programas, né? Ou seja, de ações. Qual é a ação, qual é o programa e como que a gente avalia ele? E o que esses textos fazem é colocar para a gente perguntas um pouco mais lá atrás, né? Na ideia do que é política no âmbito da política pública e de como que essa política se expressa, então, num plano ou num conjunto de ações que vão ser desempenhadas por um governo. Certo? A primeira coisa que eu quero frisar para vocês é que algumas perguntas, algumas dúvidas, alguns comentários vieram muito com o intuito da profissionalização da administração pública. Ou seja, de que a administração pública deve ser feita por administradores públicos e que a política deve se submeter à administração. Se foi o que eu entendi. Aliás, desculpem. Isso, a política deve se submeter à administração. Se foi o que eu entendi de alguns comentários que os tutores enviaram. Essa é uma formulação muito problemática. Muito problemática. E pergunto a vocês por quê. Peço que vocês reflitam aí com seus botões por que essa formulação é uma formulação problemática. Né? Por que as políticas públicas deveriam ser submetidas, então, à administração e não à política? Né? Qual é a questão que tem uma pergunta, um comentário aqui de alguém que fez o seguinte, ó. Em alguns trechos do texto, Mintzberg se opõe à ideia de que deveriam deixar os administradores administrarem, se referindo ao profissional de administração. Eu concordo em parte, eu não vi algumas pastas, ou seja, secretarias, ministérios, departamentos, etc., deveriam realmente exigir um conhecimento técnico de quem responde por elas. Qual a opinião do professor sobre isso? Tem uma outra pergunta também que vem nessa mesma direção, nesse mesmo sentido,
que vai ser sobre o isolamento da política pública do processo político. O que o Minsky está defendendo aqui é justamente o que a política pública ela é decorrência de um processo político. Uma política pública ela é fruto de uma aposta que a população faz em determinado plano de governo, em determinado projeto de governo, projeto de cidade, de estado, de país, enfim, depende do âmbito em que a gente está analisando. Tá? Então, quando a gente fala em política pública, a gente está falando que há uma ação que foi pensada para o âmbito público, não necessariamente estatal, e deve ser executada de acordo com a aposta que o povo faz em um projeto político. Pensem vocês que futuro seria se um único presidente, um único governador ou um único prefeito, junto com o seu secretariado, ou seus ministérios, determinassem o que vai acontecer em termos da política de um país em 20 anos, em 50 anos, em 100 anos, ou para sempre. Quais seriam as possibilidades de transformação da realidade social? E, nesse aspecto, o texto do Mintzberg está dialogando com o texto do Berkovitch. Ou melhor, o texto deles dialogam na proposta que eu trago para vocês. A política pública ela é fruto dessa aposta da população em um projeto. Então, cabe à administração criar uma ação para dar conta desse projeto. Essas ações são as políticas públicas, em termos grosseiros. Então, o que está em jogo aqui, quando a gente pensa na profissionalização do político, né, de que o administrador deveria ser um político, aliás, de que o político deveria ser um administrador, o que está em jogo é a possibilidade de que apenas os aspectos técnicos da gestão sejam considerados. Muitas vezes os administradores públicos, e aqui eu me refiro à própria carreira de quem estuda isso e de quem pratica a administração pública, está afastado da política. Se pretende uma primazia, uma supremacia da técnica em relação à administração. E o que o Mintzberg está fazendo é criticar essa noção, né, de que a administração e política são realidades desconexas. Na verdade, o que ele está fazendo aqui é, ao contrário, relacionar administração e política nesse primeiro texto da disciplina. Vejam bem, essa é a única semana em que nós vamos ter 2 textos para discussão. As outras semanas terão apenas um texto para discussão. Tá? Então, essa é uma semana atípica e traz um pouco mais de conteúdo para vocês trabalharem, mas é fundamental para que vocês possam desenvolver a atividade da disciplina e também trabalhar nos fóruns. Tá? Bom, o texto ele traz para a gente a ideia dos chapéus, né? De que a gente tem o chapéu do consumidor, o chapéu do cliente, o chapéu do cidadão e o chapéu do súdito. Esses chapéus, eles são figuras ilustrativas aqui, eles estão como elementos ilustrativos de que nós vivemos múltiplas condições nas nossas interações sociais. E o governo nos oferece alguns desses chapéus e o que o Mintzberg está problematizando justamente é como que esses chapéus
se relacionam com um determinado momento da nossa vida, né? Como que o chapéu de cidadão está presente na nossa vida e como esse chapéu se diferencia do chapéu de consumidor, como que o chapéu de consumidor se diferencia do chapéu de cliente ou de usuário, né? Eu prefiro aqui a noção de usuário, a noção de cliente, para justamente fazer uma separação um pouco maior da relação entre consumidor. Desculpem, da relação com a ideia de consumidor. Tá? Então, quando o Mintzberg fala em cliente, quando o tradutor fala em cliente, na verdade, eu gostaria que vocês entendessem aí o usuário desculpem, consumidor, eu gostaria que vocês cliente, fazendo confusão, cliente, desculpem, cliente. Quando o Mintzberg fala em cliente, quando o tradutor fala em cliente, eu gostaria que vocês entendessem que ele está falando, na verdade, de usuários de determinado serviço público, pode ser uma rodovia, pode ser um serviço de saúde ou um serviço de educação. Eu recebi perguntas, então, quanto a que chapéu seria o chapéu predominante na realidade em que a gente vive hoje. Né? O chapéu da população, o chapéu que a população está usando é o de consumidor, cliente, cidadão ou súdito. E eu gostaria que as nossas reflexões aqui hoje fossem um pouco mais amplas do que reduzir determinado aspecto da política pública a um chapéu. Eu acho que o exercício justamente é tentar entender como que o meu chapéu de cidadão vem sendo trocado, né? Como que o governo vem tentando trocar o meu chapéu de cidadão por um chapéu de súdito. Como que o governo vem tentando trocar o chapéu de cliente por um chapéu de consumidor? Como que as políticas públicas têm sido direcionadas para um caminho, para uma trajetória que se afasta justamente da separação entre esses chapéus. Certo? A gente tem vivido uma série de transformações na realidade social influenciadas pelo poder público que, ao invés de permitirem a delimitação desses chapéus, estão justamente colocando os chapéus distintos na mesma realidade. Tá? Bom, e aí, então, uma série de perguntas vem sobre a questão dos modelos. Né? Um modelo que chamou muito a atenção de vocês, pelo que eu entendi, é o modelo do controle normativo. O modelo do controle normativo, o Mintzberg representa ele como sendo um modelo existente na realidade brasileira, na realidade japonesa, né? E alguns de vocês perguntam sobre a possibilidade dele vir a existir na realidade brasileira. O modelo do controle normativo, pessoal, começando por esse, que parece que foi o que mais foi polêmico para vocês, é um modelo em que as pessoas estão submetidas a... Vocês já devem ter tido a discussão sobre as racionalidades, né? Então, as pessoas submetem suas ações, submetem suas práticas a uma ponderação racional, não exatamente sobre os fins da ação,
mas sobre como que os fins dessa ação vão se relacionar com o conjunto de valores ou com uma noção de bem. Então, esse controle normativo é um controle feito não por uma norma formal, não por uma norma escrita, expressa, né, por uma lei, uma resolução, uma portaria, mas sim por uma definição, valorativa, pela definição de uma carga valorativa de quem toma a decisão e de quem faz a análise da decisão tomada, certo? Então, ela é normativa porque ela segue as normas morais predominantes na sociedade e as normas morais introjetadas nos sujeitos. Então, o sujeito que toma a decisão, que age de acordo com um valor moral superior. Não diria que é uma questão cultural, puramente, mas ela é uma questão, ou eminentemente cultural, mas ela é uma questão que tem uma projeção dos valores predominantes numa sociedade. Se você entende cultura por isso, ok. Agora, se não, você também não perde de consideração aí elementos históricos, elementos econômicos, né? De viabilidade econômica ou do contexto histórico da decisão. Mas ela traz um elemento diferente, que é esse, né? Porque se você olha para os outros modelos, você vai ter uma decisão racional muito mais bem definida. Se você pega um modelo departamentalizado, né, um modelo mais burocrático, enfim, como o que a gente tem hoje no Estado brasileiro, né, em que as decisões políticas são tomadas, a execução das políticas e as decisões sobre ela são definidas em gabinetes fechados, sem muita conversa um com o outro, né, que é aquele modelo mais tradicional. Você vai ter aí uma análise de viabilidade muito mais financeira, muito mais técnica e sem muita proximidade com a realidade, né? Então, quando a gente fala do governo brasileiro, a gente está falando dessa definição mais tradicional ali de modelo, né? Por isso tem uma outra dúvida aqui sobre modelo que foge um pouco disso. Sim, aí alguém me perguntou sobre a possibilidade de como é que é? Sim, ele pega o Japão, que é um país com forte tradição cultural e que valoriza o esforço individual no trabalho, como é o caso do Japão, pode ser adotado com sucesso no Brasil, um país que possui sérios problemas educacionais e uma cultura mais frouxa no que se refere a compromissos profissionais. Bom, a gente não pode pensar na imposição de um modelo. Esses modelos não são modelos para serem aplicados. Eles são ferramentas analíticas para compreender a realidade. Então, muito mais dizer, olha, a gente deveria ter um governo um pouco mais de controle normativo no Brasil, é o mais ajustado em pensar. O Brasil tem essas características aqui que são coerentes com as características do modelo de governo de controle normativo. Mas essas características aqui são a de um governo em rede. Então, a gente tem, na verdade, um modelo muito híbrido no Brasil, que, ora, é a da estrutura departamentalizada, né?
e ora tenta fazer algum esforço para ser um modelo em rede. Então, não tem como a gente definir isso, né? Alguém me perguntou por estruturas de empresas públicas, né? Empresas 100% públicas, como a Caixa Econômica Federal. Bom, esse é um modelo também bastante departamentalizado, né? De decisões estanques. Não tem, nesses contextos, é muito difícil a gente ter a possibilidade de qualquer transcendência valorativa, né? Ainda que você possa ver dentro dos funcionários de uma empresa pública ou de um departamento público, de um órgão público, uma força da defesa do serviço público ou força pela realização da prestação de um serviço de qualidade para a população, né, para os usuários daquele serviço, daquele equipamento público, isso acontece muito mais, às vezes, no âmbito pessoal, no âmbito micro, por assim dizer, né, do que com uma questão de cultura organizacional ou de uma questão da existência de um valor ali, de um valor maior que vai orientar essa ação, né? A gente vai ter o que o Mintzberg está falando, na verdade, aqui é muito simples, que é como que o mercado tem se tornado a instância regente da nossa vida, né? Como que o mercado, ou como o tradutor faz a nota lá embaixo, né? No final, quem leu até as notas deve ter percebido isso, né? O que o Mintzberg está fazendo é uma crítica ao capitalismo, a como que o capitalismo se apropria do governo, se apropria das políticas públicas e impõe a suposição de que o que é privado é melhor do que o que é público. Impõe a suposição de que a estrutura de governança de uma grande corporação, de uma grande empresa, de uma multinacional, por exemplo, ela é a estrutura de governança mais adequada a qualquer tipo de organização. E o que o Mintzberg está dizendo que não, que para cada cabeça há um chapéu, né? E quando a gente é cidadão, a gente não quer ser tratado como cliente. É abominável que você, como cidadão, como usuário de um serviço público, seja tratado como cliente daquele serviço, né? Como um consumidor daquele serviço. Isso coloca uma relação monetária muito perniciosa, né? Então, a gente sai de um valor aí da prestação de um serviço como um bem, como um valor a ser oferecido, e pensar nas receitas pecuniárias que aquele atendimento vai gerar, né? Então, você subverte toda a lógica, toda a ordem do serviço público para fazer caber na lógica do mercado, das trocas do mercado. E a crítica que o Mintzberg faz é isso. Entendam o texto do Mintzberg como um texto crítico do avanço do capitalismo nas demais instâncias da vida, inclusive no governo, né? E aí ele vai trazer a questão da medição, né? Ele pergunta, então, como que a gente faz para avaliar as ações do governo se qual é o instrumento mais adequado para fazer isso, né? E ele fala que nas indústrias, nas empresas, nas transnacionais, a gente vai ter a medição como uma medição numérica e fria, né? Porque o resultado para a indústria é produtividade e lucratividade. Resultado para a grande empresa, para uma empresa de serviços mesmo, né, é produtividade. Se você vai ver como é que a Google tá gerando resultados. Você contar o quê? Clique, pesquisa, né? Quantos cliques, quantas pesquisas a Google realiza, qual é a meta de pesquisa a ser realizada, a ser incrementada num ano, quantas pessoas têm baixado o Google Chrome no seu celular, no seu computador, é tudo numérico e frio, né? Não tem que, peraí, qual é, então, a eficiência social dessa política? Pensem, sei lá, numa política educacional. Educação de jovens e adultos noturna, tá? Você pode ter lá um dado de estatísticos que vão te dizer que 20% da população economicamente ativa na idade de 18 a 60 anos de determinado município
não tem o ensino fundamental. Então, aquela prefeitura desenvolve uma ação de ensino fundamental para conseguir suprir essa necessidade. Abre lá, então, nas escolas da rede municipal, o ensino fundamental para jovens e adultos, o EJA, né? De ensino fundamental para esses trabalhadores de um turno noturno. Tem, sei lá, 20 pessoas cursando. Na lógica empresarial, é um absurdo você manter professores, inspetor, funcionário, alguém da direção, alguém da secretaria, num turno noturno, só para atender 20 pessoas. Essas pessoas que se danem e vão estudar de dia, né? Se quiserem, senão vão trabalhar e não tem educação e dane-se. Porque não é produtivo, não é rentável, não é o retorno é muito pouco sobre isso. Mas se você tem uma orientação política disso, você dizer, não, que a gente tem que coibir aqui a falta de educação formal, a falta do ensino fundamental dessa parte da população, essas 20 pessoas são importantes, sim. O critério da eficiência como critério de verdade da política pública é um problema. Lembrem-se que a eficiência não era princípio constitucional até a reforma do Código do Estado, o governo Henrique Cardoso, que é o Bresser Pereira, com a sua lógica da reforma do Código do Estado, que traz para o governo esse imperativo da eficiência. Né? E que a política pública hoje, como uma política eficiente, é um problema. Tem que se perguntar sobre isso. Bom, e uma outra coisa que ele fala um pouco, né, é sobre o controle. E algumas perguntas que vocês também vieram sobre o controle. Né? Que os cidadãos não têm controle sobre a administração, sobre as organizações públicas, né? E alguém pergunta sobre o processo de participação social como uma estratégia de pseudo-controle. Eu não vou trabalhar aqui na disciplina com a participação social como um tema, né? Como um tema específico, mas é importante levar em conta isso, porque algumas políticas que vocês vão analisar podem, em especial, trabalhar com esse ponto, né? A questão do controle social é muito complicada, né? Ela exige uma série de atributos aí que são problemáticos. E esse texto toca nisso, o texto seguinte também, né, o texto do Berkovitch, desculpem, também toca nesse aspecto, né? E tem a ver muito com a questão do plano. Como que a população vai controlar uma organização pública, ou vai controlar uma política pública, né? E aqui, quando eu falo em política pública, eu estou falando em programa, plano, projeto, ação, tá? Eu não estou fazendo distinção. Eu não estou me pegando aqui, nesse momento, a formalidade, se a política pública é um projeto de governo, se a política pública é um plano, se ela faz parte de um plano plurianual, por exemplo, né? Se ela é uma ação específica, um projeto específico, um plano específico. Então, eu não quero entrar nessas especificidades aqui. Por enquanto, a gente está tratando isso tudo como um bolo, que é o bolo da política pública. Tá? Depois a gente pode avançar nessas especificidades. Mas ainda para mim, a discussão aqui cair nas especificidades vai ser um tecnicismo. Né? Sim, Guilherme, concordo que teria que, de repente, pensar numa maneira de aumentar a participação popular nessa ação e não de cancelar a ação. Né? Claro que eu estou fazendo aqui um discurso, pessoal, eu estou tensionando a noção que vocês, em geral, têm sobre o assunto. Né? Eu estou tensionando a discussão da eficiência aqui. Eu estou tensionando o discurso.
Então, vocês me entendam aqui como um advogado do diabo que está contra-argumentando o que se tem como naturalizado na política pública como algo que é o correto, é o certo a fazer. Então, a minha pergunta é, essa eficiência está submetida a um projeto político? Essa eficiência está submetida a um projeto político? De quem? Né? Como que esse projeto político atende às necessidades do cidadão? Imaginem, por exemplo, no caso de um governo que faz uma aposta num projeto político de eficiência, pela eficiência, a eficiência como um critério de verdade, né? Imaginem se isso se torna uma verdade por 20, 50 anos e você não consegue atender uma série de outras demandas da população. Né? Imagine se vocês vão ter um projeto de governo que ganha as eleições na disputa e como que esse projeto de governo que ganha as eleições na disputa não pode fazer nada, não pode alterar nenhuma política, não pode mexer em nada em função da eficiência. Se aquela foi a aposta do povo naquele governo. Né? Então é preciso submeter a ideia de eficiência, a eficiência como um critério de verdade das políticas públicas, a uma noção política. Né? E isso é o que está expresso na questão do plano que o Bercovici vai falar. Né? Ele associa o plano como uma concretização do planejamento. Né? O planejamento é o processo. O planejamento é o processo de elaboração, o planejamento é um método de trabalho, o planejamento são as reuniões, os encontros, os debates, as opções que se fazem, o caminho trilhado, né? A tentativa de solucionar um problema e o plano é o resultado disso. O plano é um documento, é a concretização documental de uma aposta política. E no planejamento, a gente vai ter aí uma série de interesses que vão estar em disputa. E é isso que o Bercovici está trazendo para a gente. Né? E o que ele faz? O plano como concretização do planejamento, ele deveria ser, então, a expressão dessas vontades. Ele deveria ser a expressão desses interesses antagônicos, né? Da correlação de forças desses interesses antagônicos. E o que acontece muitas vezes é que o plano é tratado apenas como orçamento. Alguém expressou discordância, né? Alguém falando sobre orçamento, né? Não consigo entender, talvez pela minha formação. Penso que para planejar eu preciso conhecer muito bem o orçamento e fazer escolhas. Entender qual é a necessidade da população, criando políticas públicas para atendê-las, mas considerando, sim, para sua execução, o orçamento existente. Bom, claro, ter uma noção das finanças, da realidade ou municipal, ou estadual, ou federal, é fundamental para fazer um planejamento. Mas você não pode submeter o plano ao orçamento. O plano não é a expressão do orçamento. O plano não é a expressão do perfil orçamentário. Porque se ele se reduz a isso, como é que você consegue pensar em transformar a realidade? Como é que você consegue pensar em melhorar a qualidade de vida da população? Se isso acontece, Alessandra, maravilhoso, né? Você precisa ter justamente um direcionamento. Olha, a questão, de novo, da educação, né? Pegando a questão do EJA.
Pode ser que lá no critério do plano seja importante garantir que 80% dessa população nessa faixa etária sem educação, sem ensino fundamental, seja atendida, né? Você, mas então a gente vai precisar de um orçamento aí, a gente vai precisar, sei lá, de 5 milhões para divulgação. Aí o orçamento vai dizer, não, a gente não tem 5 milhões para divulgação. Então a gente não faz o EJA porque não tem divulgação. Ou a gente faz ele sem divulgação. O que o plano expressa é uma série de vontades, uma série de intenções. O plano não é um documento puramente técnico, senão também um documento político. Como é que a gente faz para atender a necessidade da população? Claro, dentro do orçamento que depois a gente faz a desenho de cenários. Né? A gente desenha cenário. No cenário mais ideal, a gente faria isso. No pior cenário, a gente faria aquilo ou outro. Num cenário intermediário, a gente faz assim, com o elemento A, a gente tira aquilo, com o elemento B, a gente acrescenta isso. Então, a gente nunca fala num plano como uma visão encerrada da realidade. Um plano é uma aposta na realidade, e mais do que uma aposta na realidade, é uma vontade de fazer a realidade acontecer. Pessoal, eu peço licença um minuto, porque eu preciso acender a luz, e eu me dei conta que está escurecendo aqui e a luz não está acesa. Daqui a pouco vocês não vão conseguir me enxergar. Só um instantinho, certo? Pronto. Melhor. Então, o plano ele expressa uma coalizão de forças, ele expressa interesses antagônicos que estão em disputa sobre uma realidade, sobre um problema da realidade, e esse problema vai ser tratado a partir dos atores que estão trabalhando com isso, né? Dos atores que estão envolvidos nesse plano. Eu não sei se ficou mais claro para vocês essa questão do planejamento. O plano como produto e o planejamento como processo. Ataíde, se você pensa que o orçamento é um dos elementos que constituem a realidade daquele município, né? O orçamento é um dos elementos. Você não pode reduzir todo o planejamento a um elemento. Pensem, por exemplo, que tem um problema, esse problema educacional num município qualquer. Né? A gente não pode reduzir toda a discussão sobre a educação ao orçamento da educação. Então a gente nunca vai conseguir levar a educação para lugar nenhum. O plano se volta para uma realidade, para um problema. Né? O processo de planejamento é o processo de debate, discussão, verificação de hipóteses, de alternativas para tratar um problema. Mike, eu acho que isso é uma definição boa. E aí, de novo, vem o tema do controle social, né? Como que a gente controla isso, né? Se tem uma série de restrições orçamentárias e tal, como é que a gente controla isso? E aí, bom,
essa questão do controle, né, do Estado intervencionista, regulador, e como que a gente controla esse Estado, né, inclusive com essa ideia que o Mintzberg traz de non-owned organizations, né, de organizações não possuídas, organizações que não têm donos. É preciso pensar nos instrumentos que a legislação brasileira garantem para isso, e como que, além desses instrumentos legais, a gente tem criado uma série de instrumentos e mecanismos paralelos para dar conta disso, né? E de como que muitas vezes os movimentos sociais, a sociedade civil organizada, vai interferir também nesse controle, né? A gente tem cada vez tido mais experiências com os observatórios de política, né? Com os observatórios dos vereadores, por exemplo, com as agendas de transparência, né? Então, a gente consegue ver em paralelo ao que está estruturado na administração pública, iniciativas para tentar garantir esse controle cidadão. Porque mesmo as estruturas um pouco mais organizadas sobre isso, como os orçamentos participativos, né, como os conselhos municipais, estaduais e federais, têm sido instâncias esvaziadas justamente pela falta de plano político dos seus atores, dos envolvidos naquele. Já tem feito na jaca na primeira aula, né? Maravilha. Você me ficou uma impressão maravilhosa de mim. Então, veja, como que a gente consegue fazer com que os instrumentos regulares de controle social sejam aprimorados, sejam avançados, e como fazer para que a gente consiga incluir outros elementos, mesmo que não sejam dentro da institucionalidade, nisso. Eu fui banca de um trabalho bem interessante, uma outra especialização mês passado, em que ela desenvolveu um trabalho sobre um observatório social, né? Como que o observatório social foi criado como uma estrutura pública não governamental, paralela ao Estado, ao governo, melhor dizendo, para conseguir fazer demandas de transparência ao governo, né? Então, eu particularmente penso que a gente deve usar as novas tecnologias, a internet, como um meio, como um veículo de comunicação, né? Sim, William, concordo. O melhor controle social poderia ser um plano, mas como? Né? Como que a gente melhora o controle social de fato para ele ser um controle social exercido em pleno e não um arremedo de controle social para a gente conseguir garantir que o fulano de tal da Associação de Moradores do Bairro Y venha candidato a vereador numa próxima eleição, como que não seja trampolim político para determinado deputado ou vereador ou senador do partido A, B ou C, que está usando aquilo como um espaço de força política sua, né? Como que a gente consegue tensionar esses espaços instituídos e criar novos espaços? Então, é um desafio também aí da formulação de políticas públicas para fora, e de avaliação das políticas públicas também, né? Para fora do que é tradicionalmente compreendido como política pública. Vejam, o que está sendo colocado aqui em xeque é que o Estado, né, o Estado como um agente, o governo, melhor dizendo, como um agente do direito público, do direito coletivo, né, como alguém que garante a realização do direito coletivo, não cumpre com o seu papel. Como que o governo acaba não cumprindo com o seu papel, ou seja, o papel de garantir a atenção aos recursos financeiros, a realização de um bem coletivo, né? Então, como que a realização do bem coletivo não é realizada pelo Estado em função do quê? E aí vai entrar aquela discussão lá do Berkovitch com
um pouco com a ideia do direito estatal, né? Veja, o Estado ele tá inserido numa relação de forças aí que é muito grande. A gente acabou de ver nos escândalos do governo federal, né? Presidentes, ministros, senadores, todo mundo submetido ao ditame de uma empresa, de uma única empresa, né? Um dos donos da empresa ia lá negociar com o presidente fora da agenda oficial do presidente, negociar propina, né? Então a gente está tendo, isso é um exemplo claro de que o governo acaba sendo muito mais um instrumento de garantia de alguns interesses privados do que da realização de um bem coletivo, né? E é por isso justamente que a necessidade de revezamento, da troca, né? A necessidade de que projetos de poder, projetos políticos sejam oferecidos ao plano, desculpe, sejam oferecidos ao povo, para o povo escolher um plano e esse plano ser eleito, né? Então, o que a gente perde de vista é isso, quando a gente coloca a figura de pessoas com um falso antagonismo que não existe, né? De que o fulano é do partido A, o fulano é do partido B, então eles não vão conversar. Mentira! Eles vão conversar, eles vão fazer as mesmas negociatas, né? Bom, com isso, eu acho que eu consegui dar conta, mais ou menos, desculpem aí a miscelânea, mas a próxima vai ser melhor, porque vai ser só um texto, né? Do texto do Berkovitch e do Mintzberg. Eu queria agora falar um pouco, né? Alguém perguntou sobre a questão da soberania, né? Como é que a gente diferencia a soberania estatal e a soberania popular? Uma coisa, a gente dizer que o Brasil é um país soberano. O Brasil é um país soberano em relação a quê? Aos outros países. Essa soberania se dá em que sentido? Apenas no sentido formal, porque o Brasil não é oficialmente uma colônia de nenhum outro país, mas qual é a soberania brasileira em termos econômicos, né? Qual é a soberania brasileira em termos políticos? Então, eu entendo que a questão da soberania estatal é a soberania de um Estado em relação ao outro, né? Aos outros Estados. E isso é diferente da soberania popular, que é a soberania do povo daquele país para poder definir sobre as suas questões, para poder definir sobre os seus próprios rumos, né? Então, na verdade, quando a gente fala de soberania popular, a gente está falando da relação entre povo e governo. Quem determina o quê? Quem determina o plano? É o povo ou é o governo? Quem determina a direção que o país vai tomar? É o povo ou é o governo? Se é o governo, esse povo é soberano? Ou ele só é formalmente soberano? Então, a questão da soberania popular passa pela determinação, pela possibilidade de determinar a sua própria trajetória, né? É uma soberania formal. Então, a gente tem um governo que é formalmente... a gente tem um país que é formalmente soberano, mas que é dependente em termos econômicos, com um povo super explorado, enfim. É uma série de outras questões que estão envolvidas aí. Pessoal, nós estamos chegando no fim do nossa videoconferência de hoje, tá? Eu quero agora fazer alguns esclarecimentos quanto ao fórum e à tarefa. No fórum, vocês vão ter que escolher uma política pública de incidência local, tá? Ou seja, uma política pública que aconteça no lugar onde você vive. Pode ser no seu bairro, na sua cidade, tanto faz, tá? Mas ela tem que ser uma política pública de incidência local. Não importa se ela é federal, estadual ou municipal, mas ela tem que incidir localmente. Vocês vão trabalhar com essa mesma política pública durante todas as 3 semanas da disciplina, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer agora? Vocês vão ter que relacionar como que cidadãos e governos
Ficou péssima a formulação. Relacionar a relação de cidadãos e governo está muito ruim lá no fórum, tá? Desculpem, tá? Eu vou pedir para depois para a Gabriela ver se ela consegue corrigir isso, por favor. Relacionar como que os cidadãos e governos, nessa política pública, se colocam em jogo, né? Então, vocês vão ter que, baseando-se nos textos, refletir sobre o papel do cidadão, papel de governo, e como que esses chapéus, por assim dizer, acontecem nessa política pública que vocês estão trabalhando. Essa política pública, repito, vai ser a mesma política pública que vocês vão trabalhar nas outras 2 semanas de disciplina. Tá? Então, vocês vão lá fazer uma ação. Dizer, olha, a minha política pública é a EJA no município de Derrubadas. Tá? Então, vocês vão dizer como é que acontece a EJA no município de Derrubadas, qual é a relação entre o governo e os cidadãos nessa política pública. Podem falar sobre o modelo, vocês podem falar sobre o plano, vocês podem falar sobre todos esses temas que a gente discutiu hoje aqui, tá? E que estão nos textos. Essa é a sua ação. Além dessa sua ação, pode ser, Eliana. Além dessa sua ação, vocês vão ter que fazer uma réplica, desculpem, 2 réplicas ou uma réplica e uma tréplica. Ou seja, vocês vão ter que ver a ação de algum colega ou de alguma dupla, né? Lembrando que essa atividade pode ser feita individualmente ou em dupla, e vocês vão ter que debater, vocês vão comentar, vocês vão avançar, vocês vão questionar, vão discutir, no mínimo, em relação, no mínimo 2 vezes, tá? Ou duas réplicas, ou uma réplica e uma tréplica. E vocês vão ter que fazer isso não no mesmo dia. Vocês vão ter que entrar pelo menos 3 vezes. Tá? Então, aproveitem que estão aqui online hoje, já vão para o fórum e já comecem a pensar na sua ação, já escrevam a sua ação. Porque você pode ir lá, pode complementar ela, né? É importante que você escreva a sua ação. Aí amanhã, depois de amanhã, você vai entrar de novo e vai ler o que as pessoas comentaram sobre a sua ação, vai responder essas pessoas, vai comentar o de outras pessoas também, né? Eu tenho certeza que tem muitas coisas interessantes acontecendo no estado adentro, né? E pode, Lisandro, pode. Então, vocês podem fazer individual ou em dupla, tanto faz. É importante que vocês mantenham a sistematicidade, tá? O fórum não é um karaokê. O fórum é para você chegar lá, falar sobre sobre o seu pedacinho, né, sobre a sua política e ir embora. Não é para isso. O fórum é um fórum, é um ambiente de discussão, um ambiente de debate. E até o dia 15, eu não vou dizer que dia, eu vou entrar lá e vou fazer uma participação também. Tá? Então, quando eu entrar para participar, eu espero encontrar muitas postagens de vocês, muita discussão, muito debate, e os tutores também vão estar trabalhando junto com vocês. Né? Os tutores vão continuar participando dos fóruns, vão continuar comentando, vão continuar dando os feedbacks. Tá? Eu não vou conseguir dar feedback para todo mundo, porque é muita gente, mas eu vou estar vendo os fóruns, vou estar acompanhando os fóruns e vou fazer uma inserção nos fóruns. Tá bom? E esse fórum, como os outros fóruns também, como outro fórum também, ele já é parte do trabalho final da disciplina. Nessa disciplina, o nosso trabalho final vai acontecendo aos poucos. Na última semana, vocês vão estar com o trabalho da disciplina quase todo completo, porque vocês vão começar a elaborar ele no fórum agora, vão continuar elaborando semana que vem, e na outra semana vão complementar. Então, vejam, é um trabalho que vai crescendo aos poucos. Tá? Aqui não tem nada estanque, é tudo orgânico. Então, conforme a gente vai aprendendo, vai discutindo, vai trabalhando, vai refletindo, a gente vai já utilizando essa reflexão no fórum, certo? Guilherme, sim, você vai dizer quem é a sua dupla, vai dizer qual é a política que vocês estão estudando, né? E o seu tutor vai poder te orientar melhor sobre isso, mas eu imagino que basta dizer isso.
Ok, Jéssica, ótimo, né? Acho que é um tema que está super em voga agora. Sandra, ótimo, não tem problema nenhum. Pode ser em alguma política do DF. Tranquilo. Muita coisa acontecendo no DF. O DF tem políticas também. Pode ser, Michael, da Fundação também. Pode ser de CRAS, de CAPES, de saneamento, de esgoto, de saúde mental, não importa a natureza. Pode ser da justiça, não importa a natureza. Tá? O que importa é que seja, pode ser de qualquer coisa, tá? Infantil, idosos, bala segura, pode ser também, tá? Não tem problema nenhum. A atividade final, ela vai ser, tá tudo escrito lá no plano de atividades, eu estou me repetindo aqui, né? A atividade final, vocês vão ver lá o plano de atividade, vou abrir aqui, ele tem algum lugar aqui no trabalho, um monte de coisa. A atividade final está lá. Vocês vão analisar uma política pública, que é a mesma dos fóruns 1 e 2, considerando os elementos dos dois modelos que vocês vão estudar ainda na terceira semana, tá? Desculpem, na terceira semana, e vão criticar esse modelo, tá? Mas isso, vocês vão ter que fazer isso apresentando bem a política, trazendo os elementos dos fóruns 1 e 2 para poder para poder incrementar o trabalho, certo? Então, é um trabalho que vai crescendo, tá? Vocês hoje agora vão apresentar no fórum, olha, minha política vai ser essa política aqui, e essa política vocês vão descrever ela minimamente, né? Uma descrição sucinta, vão dizer como é que vocês relacionam governo e cidadão nela. Essa postagem, você aguarda ela, que depois, quando for fazer o trabalho final, ela vai entrar ali no trabalho final também, né? Porque você vai apresentar a política. Como que você vai falar sobre a avaliação de uma política? Pode ser, Carolina. Como é que você vai falar sobre a avaliação de uma política se você não descreve a política? Então, vão descrever a política. Tá? Se vocês fizerem essa postagem constante no fórum, o trabalho de vocês vai ficar muito mais fácil, certo? Muito mais tranquilo. Josué, é bom que você fale, né? Olha, de acordo com o Mintzberg, quando ele fala do modelo lá, do controle normativo, né? A gente vê que nesse projeto aqui, nessa ação, nessa política pública aqui, tem essa característica que se aproxima, né? Ou o chapéu do consumidor aqui está assim assado. É importante você fazer essa relação, porque senão fica uma conversa de botiquim enganada, né? Então vejam que é uma atividade que exige muito a relação entre teoria e prática. Não é que você procurar no arquivo copiar um trecho do Mint e colar no fórum, né? Como eu já vi vocês fazerem em outros fóruns, né? Porque eu sou enxerido, vou ver os outros fóruns e vi que o negócio estava meio feio às vezes, né? E também não é para você ficar lá divagando. Então, é para ser uma postagem concisa, mas que relacione teoria e prática aí sobre alguma política pública com os termos, com os assuntos que a gente estudou nessa semana, certo? Pessoal, mandem suas dúvidas para os seus tutores, tá? O próximo texto, vocês têm prazo para mandar suas dúvidas para os seus tutores. Eles vão me encaminhar essa trabalho com capa, índice e tudo mais, Guilherme. Eles vão me encaminhar suas dúvidas do próximo texto, tá? Então, leiam com antecedência o texto. Vocês vão ter aí, acho que até segunda-feira, eu acho, se não me engano, tem que dar uma olhada no plano de atividades para mandar as dúvidas para os tutores. Que aí, quando eu vier para o próximo fórum, para o próximo videoconferência, eu já vou vir com os assuntos que vocês querem, tá? Então, o assunto vai estar... Vocês que dão o tom aqui. Eu sou só um operário aqui respondendo ao que vocês trazem de dúvidas e comentários e problemas, certo? Boa noite para vocês, foi um prazerzão, tá bom? Nos encontramos então na próxima segunda-feira, às 20 horas, certo? Abraço a vocês, bom trabalho, bons estudos. Tchau, tchau.